Tem tudo lá. Até uma seda, umas paradas assim. Opa, desculpa, Food, não tem não. Mas você tava falando que essa era uma questão antiga. Isso é uma questão antiga pelo seguinte, porque assim, uma coisa é o monarca dizer que para ele, se Deus não existir, fudeu, eu vou virar egoísta, certo? Outra coisa é eu pensar que as pessoas em geral, se não acreditarem em Deus, vão ficar filha da puta. Por que é outra coisa? Porque tem muita gente que acredita em Deus e é filha da puta. Sim. Entendeu? Então, a religião enquanto tal, apesar de que ela tem efeito moral, sem dúvida nenhuma, em alguma medida, de conter comportamentos, botar pessoas numa certa linha e tal, muita gente já mata, ou já matou por religião. Entende? Então, sim. Às vezes a religião é o que permite ela matar, inclusive. Ela faz uma leitura da religião, que evidentemente outro pode fazer outra leitura, porque tudo que é ser humano, tudo que é do ser humano, a gente pode ler assim ou assado, né? Sim, está aberto a interpretações. Isso, Mas é muito comum uma pessoa chegar à conclusão que para ela, se Deus não existe, para ela, tipo, fudeu, assim. Fica tudo como você falou, se é tudo ao acaso, então foda-se. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso, entendeu? Só puxa um pouquinho o microfone pra você. Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Então, mas quando eu não acreditava em Deus, eu também... Eu era uma pessoa boa, tá ligado? Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus. Só que, com o tempo, não era questão de ser bom ou não, na verdade. Era mais a questão de propósito. Era mais a questão de, tipo, ok, por que eu quero? Por que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim, parece um jogo cruel, essa porra. Você me dá a vida na parada aleatória, parece meio cruel. Parece assim, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra. Não? E aí você põe numa vida... E não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde que a maioria das pessoas nem chega sei lá, a fazer o que quer. Quem é o pessimista aqui? Continue. Mas é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel, e que eu não faço tanta questão de participar. Tá, mas tu sabe que a vasta maioria das pessoas nem presta atenção nessa porra. Com certeza. Nem chegar a formular esse raciocínio. Mas é porque eu tive o privilégio de ter tempo pra caralho. E de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente tem o que pensar. Aí você começa a pensar. Tem gente que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Talvez seja melhor. Tem uma história pessoal aí em jogo. Uma questão tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá, por que razões forem, que levou você, no seu tempo livre, na sua condição material, você ser capaz de organizar esse raciocínio. Me interessar sobre isso. E pensar, porque isso é um raciocínio filosófico, né? Eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou foi a primeira aula que eu falei, caralho, isso é legal. Achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos, sei lá. Então, aí isso é uma das razões de você ter acabado formulando esse pensamento no tempo livre, né? Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que você acha sobre isso? Você, Pondé, você vê a vida sem Deus uma vida sem regras ou sem propósito? E uma vida com Exu é diferente? Tá fudido agora, hein? Mas Exu é Deus também, tá ligado? Nesse caso. Tá querendo complicar minha vida? Não. Você me chama aqui, me dá comida mexicana, charuto, caralho. Só pra te ficar me fuder, fazendo pergunta merda. Então, não, a verdade é que isso que você falou é real. Tipo, eu chego lá no Exu. Vá, fale. Que Deus, Exu, Pombagira, Oxalá, Ogum, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus. Não estão? Eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim, então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus,
Eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido. E que não tinha propósito. Apesar de que o propósito, para mim, nunca foi uma coisa abstrata. O meu propósito foi... Eu quero que, ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o propósito. Por isso eu desisti da medicina, fui para filosofia, entendeu? Eu queria gostar... O teu propósito era algo que tu definiu para você mesmo. Foi. Não foi algo divinamente dado a você. Não. E eu sentia que... Mas eu discordo disso que você falou. Trabalhar no que eu não gosto, eu estava vendo já na faculdade, 5 anos, hospital, plantão, todo o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era há, sei lá, 30 anos atrás. Mas assim, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte: eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que eu gostaria. Eu podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então eu nunca senti que a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns 5 anos atrás talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo, porque ele era ateu, porque ele achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. Eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência, né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação. Assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos. Ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Com então certeza. eu não tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o candomblé, ele é uma religião muito concreta, né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você, justifica para você coisas. E no candomblé, você fala. O candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal. As pessoas falam com você diretamente, te orientam, você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E, de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que é? A religião é um sistema de sentido. Prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Só que, para muita gente, essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana, meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto, todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar. Mas tem a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração. Que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Estou fazendo análise sociológica, né? Só, claro, não estou fazendo análise de fé. Sim, você está dizendo que existe uma questão de rotina, que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, combando com um senso de propósito, e você está no caminho certo, e você está do lado certo do time do bem. Isso aí. E aí, isso faz com que você conheça pessoas, e você até constrói uma certa... Tá gostando do charuto? Não enrola, hein? Enrolar charuto é sacanagem. E outra coisa, charuto, quando acaba, você não esmaga ele, tá? Você deixa ele morrer dignamente. Tá bom. Opa! Você encosta ele assim, ó, e deixa ele apagar. Tá. É que eu não sei se eu tô fumando certo, mas eu Não tô tem que fumando. tragar, hein, meu? Por quê? Tragar charuto acaba contigo, hein? Charuto não é pra tragar. Tá. É pra sentir o gosto na boca, como cachimbo. Muito forte. E a nicotina entra pela boca, né? Pela língua, né? Você sente o gosto, aí ela entra. Não traga não, que fode você muito feio. Fudeu, porque eu fui fumar tragando. Tá tragando? Você tava tragando? Puta, cara, é por isso que o cara não dorme, velho. Depois ele quer dormir. Eu sou esquisito, cara. Você implanta cabelo, cara. Eu implanto cabelo, cara. Mas pior do que tava quando eu te vi ano passado. Ah, para de caô, cara.
Agora eu tô bonitão aqui. Vai ter que fazer uma segunda mão aí. Uma segunda mãozinha. É uma segunda demão. Uma segunda demão de tinta. Pode fazer também uma tatuagem de cabelo, né? Se falhar tudo mais. Mas tem uma parada que você falou aí sobre sua hipótese, sobre propósito aí, que eu queria entender como funciona na sua mente. Você falou que queria fazer algo que você gosta. Uhum. Mas isso não é uma questão difícil? Tipo, gostar. O que você gosta? O porquê que você gosta de algo? Você teria milhões de coisas que você poderia gostar dentro das suas aptidões. Entendeu? Mas você gosta de algo. De onde vem esse seu gostar? Onde vem esse seu sentimento? Onde vem essa ligação com o mundo material que te traz esse sentimento de que é aquilo que eu quero? Entendeu? É uma parada química. Se você está pensando em termos de causa, se a gente está falando em termos de o que causa isso, a parada química, cerebral, sim, eu entendo que seria uma das respostas. A causa... Mas eu acho que não tem uma resposta só, isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, eu, cresci num ambiente de livros. Meu pai era médico também, mas adorava livros. O meu avô também médico, mas também adorava livros. E meu pai falava coisas do tipo, quando duas pessoas civilizadas se encontram, elas perguntam uma para a outra, que livro você está lendo? Ou seja, se você quer ser gente, você tem que ler. Então isso é uma causa. Por quê? Porque eu fui exposto, digamos, a esse imperativo de conduta, de que você deve gostar de ler e recebia livros de presente e tal. E eu descobri que gostava, porque eu fui exposto à possibilidade, certo? E aí eu descobri que gostava, ao mesmo tempo eu descobri que isso tinha um reforço positivo, como você falou antes, tinha um reforço positivo, porque aí eu lia livros, aí eu tinha ideias e, por exemplo, meu pai me levou para assistir como esse aqui a gente estava falando no começo, eram os astronautas, quando eu era moleque, o filme primeiro feito em cima do livro, né? Para poder falar dessas coisas. Então tinha uns papo cabeça. Então eu fui descobrindo, no ambiente onde eu crescia, que eu gostava de papo cabeça, digamos assim, né? Aí depois na escola, tive bons professores, uma excelente escola, que dava liberdade de fala, como se fala hoje para os alunos. Então a gente discutia uma porrada de coisa. Então o que eu estou dizendo basicamente é o seguinte, eu tive uma história em que me foi oferecido pelo ambiente familiar e pelo ambiente da escola estímulos que eu descobri que eu gostava. Aí quando chegou na hora de prestar vestibular, certo? Aí você tem que tomar uma decisão, qual é a sua profissão, não sei o quê. Eu fiz um teste vocacional, né? Coisa de psicóloga de escola. E aí no final a psicóloga falou que eu tinha vocação para ciências biológicas e para ciências humanas. Ou seja, para os dois. Para ciências... De fato, era o que eu mais gostava. Eu gostava de matemática, física. Eu gostava de biologia e gostava de ciências humanas. E ela falou, agora, eu lhe aconselho a fazer medicina. Porque como você vai se dar bem, e depois de medicina você faz o que quer na vida. E sua família é de médicos. Então você já é uma coisa que está acostumada na família. E se você entrar na faculdade de medicina, você entra em qualquer coisa, você consegue fazer qualquer coisa. E eu segui o que a psicóloga falou. Entendeu? E aí, enquanto eu estava na faculdade de medicina, eu fui percebendo com o passar do tempo, que uma vez, eu já contei isso em algumas entrevistas, um professor, na aula de imunologia, acho que eu estava no 2º ano da faculdade, ou 3º, alguma coisa assim, eu fiz uma pergunta. E a pergunta era a seguinte, a gente estava estudando um caso hipotético de pacientes com doença autoimune, ação dos linfócitos T, não sei o quê. Porra, bem simples o negócio. A imunologia é sempre complicada e meio meteorologia, assim, não sabe direito como funciona, até hoje. Caralho. Tem anticorpo, não tem Faz anticorpo, uma toma ideia, vacina, não sei o quê. É muito difícil. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Como um paciente terminal se sente diante do fato que está indo em direção ao nada? Caralho, isso é uma pergunta de filosofia, Então, porra. o professor olhou para mim como quem olha para um moleque bobo
e falou assim, isso é uma pergunta... Ele falou assim, o senhor está na aula errada. O senhor devia estar na aula de filosofia. Hoje, a psicóloga teria ido falar, minha psicóloga, minha mãe teria ido brigar com o professor, falar que ele não respeitou minha autoestima, teria dado essa palhaçada que tem hoje nas escolas, né? Mas assim, mesmo em universidade. Ele tinha razão, só que o que aconteceu, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu fui percebendo que eu de fato fazia pergunta no lugar errado. E esse professor foi fundamental. Ele deu uma patada assim, eu recebi algumas patadas de professor na formação que foram muito importantes. Patadas no sentido de resposta direta. Sim. O que hoje você não pode fazer. Porque se você que é uma merda, você ofende. Você está ofendendo e não pode, não sei o que. Você podia estar salvando aquele moleque com a resposta seca. Ele, na verdade, me salvou alguns anos depois. Mas ele me jogou num processo... Eu escutei a resposta dele. Achei que ele tinha razão de alguma forma, né? E aí eu fui para a psicanálise e a psicanálise me levou para a filosofia. Que foda, isso é muito Foi foda. assim que aconteceu. Tu falou que, mas- que